5, 1 ao 11. Amém? Célula? Quem não tem Bíblia está ali, ó. Então vamos lá. Diz assim o texto: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levando-os, os moços cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, repita comigo, 3 horas. 3 horas. De novo, 3 horas. 3 horas. Mais uma vez, 3 horas. 3 horas. Então, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí na porta os pés do que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu, né? E entrando os moços, acharam-no morta e sepultaram-no junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra. A tua palavra ela é santa. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é como espada que corta, dividindo alma e espírito, trazendo, dando discernimento de espírito ao homem, ó Pai. A tua palavra tem todo o poder. Diante dela, aqui nós estamos e aqui nos colocamos, ó Pai, e invocamos a tua bênção. Fala mesmo comigo, fala através de mim, fala ao teu povo aqui presente, ó Deus. Traga luz, traga revelação, Pai. Ilumina a nossa mente e o mais profundo do nosso coração, Pai. E derrama sobre nós cura, libertação. Que o Senhor venha quebrar cadeias, romper grilhões. Que o Senhor venha prescrutar aqui, ó Espírito Santo, os nossos corações. Que o Senhor venha sondar os nossos corações essa noite. E que o Senhor venha operar e realizar aqui aquilo que está em teu coração através desse texto. Usa-me como um canal em tuas mãos, ó Deus, para trazer a tua palavra, Deus. Opera no nosso meio, opera em nós, Senhor, é o que nós precisamos. Nós estamos aqui para isso, para ouvir a sua voz. Nós não queremos sair daqui como entramos. Nós precisamos sair daqui transformados pelo poder inerente da tua palavra. Fala-nos, Senhor. É o que nós pedimos já e te agradecemos. No nome de Cristo. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Então, olha só, gente, a vida, vamos pensar que a vida ela é muito corrida, ela está muito corrida, não está? O tempo, ele tem passado de uma maneira assim tão rápida, numa velocidade assustadora, não é verdade? E o ativismo é algo que tem nos consumido assim de tal maneira que muitas vezes nós ficamos à mercê de tomar decisões assim às pressas, de tomar decisões
comigo. Não, é verdade, né? E além de tudo isso, além do tempo está assim, né? O tempo, como a palavra diz, nos últimos tempos, o tempo vai se remir. E assim a gente tem que ser bombardeado de uma maneira assim tão terrível. Eu acho que a gente tem vivido assim esse tempo, um tempo assim de uma maneira tão terrível, tantas ameaças, tantas más notícias, doenças, é vírus, é dengue, é Covid, é vacina X, é vacina Y, é vacina. Não é assim? Não é isso que a gente está vivendo aí no dia a dia? Guerras, ameaças, golpes. Somos golpeados de todos os lados, pela internet. Eu mesma já caí em golpes, né? Tantas assim, tamanha destruição aí tem vindo aí, tantos ataques têm vindo sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Mas por quê? Por quê? Né? A nossa vida, desde a criação do mundo, ela é pautada por tomada de decisões e de escolhas. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Vamos ver lá em Gênesis 2:16, nos mostra sobre isso. Como que a nossa vida ela é pautada, ela é regrada por tomada de decisões desde a criação do mundo. Olha o que diz lá, e o Senhor Deus ordenou, ele deu uma ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Pode passar. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então a gente vê ali que o Senhor, na criação do mundo, e quando ele fez o homem, ele já deu ordem, na verdade, todo o mundo, toda a natureza, tudo que Deus criou, foi feito com ordem e com decência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e é um Deus de decência. É um Deus que coloca leis e ordem, tanto para a natureza. Primeiro ele fez o mundo, então ele estabeleceu ordem para a natureza, para os animais, tudo, até para as plantas, para os rios, colocou limite sobre o mar, né? Assim, quando a gente vai discorrendo lá em Gênesis capítulo 1, na criação, em 6 dias ele formou todas as coisas, no 7º ele descansou. E ele estabeleceu regras e ordens para a natureza. E logo depois ele fez o homem do pó da terra, assoprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e também ele estabeleceu ordem para o homem. Você vai poder comer, Adão, olha, de todos os frutos que você está vendo aqui no Éden. Está vendo? Todos esses frutos, jabuticaba, maçã, abacaxi, tudo. Tudo é seu. Você vai poder, se lambuzar de alimentar desses frutos. Mas existe uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dessa você não deve se aproximar. Nem se aproximar. Ele deu uma ordem. E ele diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então houve ali uma ordem para o homem. Então o homem ele tinha que ser obediente, não é verdade? Lá em Deuteronômio 30:19, vamos abrir. Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a bênção e a... Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Está vendo? Que Deus ele colocou ordem e cabe a nós escolher a vida ou a morte que está sobre nós, porque Deus ele poderia fazer o homem, e Deus colocou dentro de nós, quando criou o homem, um livre-arbítrio. Ele colocou não só sobre nós os homens, mas ele colocou sobre os anjos todos o livre-arbítrio, poder de escolher. Se não
seríamos todos robôs, não é verdade? Robotizados. Mas Deus não, Ele colocou dentro de nós o livre-arbítrio para fazer escolhas, amém? Então nem tudo que acontece de ruim, nem tudo, veja bem, escuta bem o que eu estou dizendo, nem tudo que acontece de ruim em nossas vidas, nem tudo é o diabo não, gente. Nem tudo é o diabo não. Não é verdade? Porque Deus colocou ali para Adão, Ele chamou Adão e criou tudo, chamou Adão, teve uma conversa com Adão e falou com ele, olha, estabeleceu ordens, não é verdade? O diabo nem ali estava não, né? Ele estabeleceu ordens ali para ele, certo? Então nem tudo que acontece em nossas vidas, nem tudo, é o diabo não, tá? Amarras, muitas correntes aí, que, né, batalhas, sofrimentos, ok? Está entendendo até aqui? Rebeldia. As Sagradas Escrituras, ela nos alerta, né, que o diabo, ele sim é o nosso adversário, e que ele veio para matar, roubar e destruir, correto? Vamos ler lá Mateus 5,36, para a gente entrar no texto que a gente leu. Mateus 5,36 diz assim: e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ok, agora nós vamos entrar para o texto. Eu quis trazer essa introdução para a gente ir para a história de Ananias e Safira, ok? Então vamos lá. No texto diz assim: certo homem chamado Ananias e Safira com sua mulher vendeu uma propriedade. Ananias era casado com Safira e eles eram crentes, viu gente? Eles congregavam numa igreja cheia do Espírito Santo. E naquela igreja estava havendo ali um avivamento, aonde o Espírito Santo estava se manifestando de uma maneira assim, tão livre, de uma maneira tão livre, tão maravilhosa no meio daquela igreja, naquele tempo. E então, era uma manifestação tão grande do Espírito Santo que ocorreu naqueles dias, deles mesmos, espontaneamente, como a pastora e o pastor Tarcísio e a pastora Bíblia trouxe aqui, eles não precisavam de dar recado. Era algo tão natural, movido pelas águas do Espírito Santo. Era um derramar tão grande, o Espírito Santo que manifestava com tanta liberdade ali na igreja onde Ananias e Safira congregavam, que eles não precisavam dar recado, não. Olha, vai ter um ministério tal, que a gente vai fazer o ano da compaixão. Não, era espontâneo. As pessoas vinham para os cultos, naquela época, a manifestação do Espírito era tão tamanha, que as pessoas já vinham para o culto, trazendo, depositando no altar as suas ofertas, os seus dízimos, as primícias, e eles vinham trazendo roupa, sapato, joias, dinheiro, e ia depositando, ia formando aquela montanha lá de ofertas, porque o povo já trazia espontaneamente, sem precisar dar recado, sem precisar anunciar, porque havia um mover tremendo do Espírito Santo ali na vida daqueles irmãos. E a palavra diz, nesse livro de Atos, que eles vendiam, aqueles que tinham dinheiro, que tinham propriedades, vendiam as suas propriedades e depositava todo o dinheiro daquela propriedade vendida para investir no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aquele povo ia sendo abençoado, porque eles entenderam que a melhor coisa que se tem é investir no reino. É investir no reino de Deus, e o Espírito Santo ia se movendo, que aquele povo não precisava nem sair para pregar o evangelho, não, para fazer evangelismo, não, porque a palavra diz em Atos que Deus mesmo ia acrescentando as pessoas ao ver o comportamento e a atitude daqueles irmãos. As pessoas iam ficando impressionadas: meu Deus, que povo que é esse? Que maravilha, olha o que Deus tem feito na medida
investido no reino, iam doando aquilo que eles tinham, vendendo as suas propriedades, vinham trazendo. Mas acontece que Ananias e Safira resolveram então vender uma propriedade que eles tinham. E Ananias, vamos lá para o texto, no verso 2 diz assim, vamos começar do, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, ela estava sabendo disso, que ele estava, retendo parte. Então, levando uma parte, a depositou aos pés do apóstolo, dos apóstolos. Então, olha só, quando um aqui, Ananias, sendo casado com Safira, ele foi lá e vendeu uma propriedade, ele viu aquele mover, ele viu tudo aquilo acontecendo na igreja, ele, opa, vou vender também a minha propriedade, eu também tenho que fazer a minha, eu tenho que ir lá também entregar, eu tenho que ir lá entregar, os meus irmãos são todos nesse mover, eu também vou lá entregar, eu vou vender a minha propriedade e vou lá entregar a minha oferta do dízimo, vou lá entregar as preciosidades na casa do Senhor. Vendeu. Só que ao vender, se ele vendeu, vamos colocar hoje 100 mil reais, ele, foi uma intenção lá no coração dele, nossa, eu consegui vender essa terra, herança que meus pais deixaram para mim, por 100 mil, não estou nem acreditando, eu pedi por um preço muito bom, nem valia tudo isso, nem valia todo, não tinha esse valor todo, eu consegui vender, já sei, Safira, ó, nós vamos falar que nós vendemos por 50. Se chegar lá, perguntar, você fala que foi 50, não fala que foi 100. Porque eu vou usufruir desse dinheiro. Guardou parte do dinheiro, é o texto que estamos dizendo aqui. E ao chegar, ele trabalhava na linha de frente também, eu creio, ele era servo daquela igreja, participava daquela congregação. E ele então foi à frente, né? O marido vai à frente. Chegando lá diante dos apóstolos, aquele mover maravilhoso continuava na igreja, então ele veio e entrega aos pés do apóstolo Pedro a sua oferta. E deposita lá a sua oferta. O texto diz, então disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade, da herança? Guardando não ficava para ti? E vendida não estaria em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes. Olha o que ele diz. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então ele foi repreendido ali naquela hora. Desígnio do coração. O tema de hoje, eu nem falei o tema, eu coloquei aqui no tema de hoje dessa administração, identificando as malícias do coração. Então, quando ele chega ali, diante do apóstolo, aí ele cai duro, porque ele teve a intenção. E o que significa desígnio do coração? Desígnio do coração significa ideia de realizar algo, intenção, propósito, vontade, propósito ou vontade. Então, antes de chegar ao culto, ele vai, chega ali e deposita, achando que estava mentindo para Deus. E na verdade, nós sabemos que nós não conseguimos enganar a Deus, que nós não mentimos a Deus, que Deus ele vê todas as coisas, amém? Amém. Então ele reteve para si parte do valor que foi vendido, e o restante levou até a congregação, até diante dos apóstolos, e depositou aos pés deles, né? E aí ele foi exortado, por que ele estava mentindo? E
disse para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? O pecado, o que eu quero trazer com isso aqui? O que esse texto fala muito comigo? O pecado, gente, ele começa dentro do coração. Ele começa aqui, ó, aqui dentro, com a intenção, pensamento e coração. Nós não conseguimos enganar a Deus. Muitas vezes, Davi, quando pegou com Betseba, ele pegou não no ato de ter tido um relacionamento, chamado ele ter se deitado com Betseba. Assim também Ananias e Safira. O pecado dele não foi revelado apenas no momento que o profeta Pedro, que o apóstolo Pedro revelou a ele, porque mentisse ao Espírito Santo. O pecado, ele começa dentro do nosso coração. A intenção, o pensamento, a malícia. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O culto é de libertação, é de cura sim. Nós precisamos entender, eu quero que a igreja entenda junto comigo, que o pecado, nós precisamos guardar o nosso coração, vigiar aquilo que nós estamos pensando. A palavra de Deus diz, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Ananias, quando ele fez esse trato com a Safira, ele já pecou quando ele intencionalmente falou: não vendi por 100, não abri um dinheirão, então eu vou ofertar 50. Vou falar que foi 50 se perguntaram. Ele mentiu ao Espírito Santo. Ele não mentiu ao Pedro, ele não mentiu aos apóstolos, mas ele mentiu e foi revelado pelo próprio Deus ao Espírito Santo de Deus. Então, esse desígnio de coração, ele tem esse significado, intenção. E se tem algo, a palavra de Deus diz, se tem algo que nós devemos guardar, é o nosso coração. Se tem algo que nós precisamos guardar e vigiar, é o nosso coração. Que a palavra de Deus fala que é dele, né? Que a gente tem que guardar o tempo todo. Pode ser crentão, pode ser pastor, pode ser líder, pode ser o que for, um novo convertido. Nós precisamos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos trazer sobre as nossas cabeças, sobre as nossas casas, maldições que possam alcançar toda uma geração. E o texto continua dizendo que Safira, aquele homem caiu morto. Aquele homem Ananias caiu morto na mesma hora, ele caiu duro. Naquela época caía duro mesmo. Caía duro ali na hora mesmo. E hoje? Como que é hoje? Como que é hoje quando nós permitimos que o pecado domine o nosso coração? Morte também. Morte também. Muitas vezes a nossa vida não está caminhando como deveria. Muitas vezes nós estamos caminhando, sabe como é caminhando? Nós estamos, engatinhando. Por quê? Muitas vezes nós estamos guardando no nosso coração intenções, pensamentos de morte e de destruição. É bem verdade que o texto está falando aqui, trazendo valor de heranças que foi vendido, mas isso tem a ver também com o pecado, que muitas vezes nós estamos guardando, ocultando dentro do nosso coração. Às vezes, uma falta de perdão. Você não perdoa a sua esposa. Você, mulher, não perdoa este homem. Você não consegue lidar com seu filho.
outras intenções totalmente diferentes. E queremos que a nossa vida flua. Olhamos o jardim do irmão, bom, mas o jardim do meu irmão está florescendo, a vida do meu irmão está deslanchando, mas a minha continua paralisada. A minha vida não anda. Talvez possa ser algum pecado, alguma intenção, que muitas vezes nós estamos escondendo, retendo e não permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas de fato, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restauração, não só para você, mas também para a sua casa e para a sua família. Então nós precisamos ter esse cuidado, pedir que o Espírito Santo de fato sonde o nosso coração. E passando, vamos lá no verso 7, ver a história já de Safira. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido naquele ambiente. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, olha aí ele perguntando, vendeste, portanto, porque com certeza Ananias tinha falado lá atrás, antes de morrer, que tinha pedido por 50 mil, mas eu estou dando um valor, mas dando um exemplo. Né? Vendeu por 100, mas tinha falado por 50. Aí, quando a mulher, a esposa, vem, ela chega, paz do Senhor, a paz, irmão, tudo bem, né? Aí chega diante do apóstolo, então, Safira, vendeste de fato, portanto, a herança, a oferta que apresentaste no altar? Sim, portanto. A mulher vai então e confirma a mentira que o seu marido havia confirmado. Isso quer dizer o quê? Ela caiu mortinha também. Aí ele diz, aí está os pés daqueles que enterraram e sepultaram o seu marido. Assim será com você. E ela, na hora, caiu morta. O que a gente pode aprender com esse texto, gente? O que eu aprendo com esse texto? Independente de você ser casado ou não, individualmente, eu e você temos o Espírito Santo de Deus, aquele que tem Jesus, aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando dentro de si. E nós não enganamos ele, não. Nós não conseguimos ocultar nada de Deus, não. Porque os olhos de Deus, ele passa sobre toda a terra, ele prescruta todos os corações. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. E muitas vezes nós estamos enganando e assumindo às vezes até mentiras do nosso companheiro, mentira do nosso filho, enganando a nós, tentando enganar a nós mesmos, além dos homens de Deus em primeiro lugar, tentando usar uma máscara, uma carapuça, de que está tudo bem, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas a vida está toda bagunçada, sabe por quê? Porque a mentira continua aí no seu dia a dia, na sua casa, continua enganando um ao outro, mentindo um ao outro, dando tombo, passando a perna um ao outro, sendo desonesto um com o outro, talvez nem seja dentro da sua casa, mas lá fora, dando tombo nas pessoas, enganando as pessoas, e chega na igreja e apresenta como se está tudo ok. Mas nós esquecemos que o Espírito Santo ele habita em nós, e que ele vê todas as coisas, e que quando nós escolhemos desobedecer e nos rebelar, e quando nós decidimos fazer a escolha errada, porque o texto que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 30, verso 9, fala, eis que põe diante de vocês a vida e a morte, escolhe, pois, a vida ao invés da morte. E muitas vezes nós estamos vivendo um funeral, uma vida de miséria, uma vida de porcaria, uma vida toda bagunçada, porque nós não escolhemos a vida,
gastando tempo, alimentando o nosso pensamento, o nosso coração com tanta coisa ruim deste mundo. Mas nós não investimos tempo diante da Sagrada Escritura. Você não tem tempo para parar 10 minutos sequer para meditar na palavra de Deus. E aí, comete escolhas erradas, faz escolhas erradas, escolhe tudo errado. Aí quer culpar o marido, quer culpar o filho. O problema é de todo mundo, mas menos seu. Individualmente, cada um de nós vai prestar conta para Deus de todas as escolhas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida e não a morte. Desde o Éden, antes do pecado original entrar na vida de Adão e de Eva, Deus estabeleceu ordens. Pai, você precisa ser o sacerdote na sua casa. Não é seu filho que manda. Não é seu filho que dita as regras. Marido, você precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você precisa proteger essa mulher, defender essa mulher, cuidar dessa mulher, como se Cristo fosse cuidar dela. Mulher, você precisa ser submissa ao seu marido, honrar o seu marido, respeitá-lo. E não tirar a autoridade dele, respeitá-lo, porque ele é o sacerdote do lar. Filho, você precisa obedecer aos seus pais, porque inclusive é mandamento. Está lá nos 10 mandamentos. Filho, honre teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. O que tem acontecido com a igreja, não é só no mundo, não, é com a igreja, é que nós não estamos atentos ao que deveríamos estar, que é a palavra de Deus. E tomamos decisões de qualquer jeito, de qualquer maneira. Depois queremos culpar Deus. Eu não vou na igreja mais não. Aquela pastora lá, aquele pastor lá, nem vou naquele povo chato não. Como se a culpa fosse do homem. Como se a culpa fosse dos pastores, da igreja. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à voz do Espírito. Quando nós nos debruçamos diante da palavra, quando nós nos dobramos diante da palavra, quando nós investimos tempo lendo as Sagradas Escrituras, buscando ao Espírito Santo, traga a luz, traga a revelação, transforma o meu caráter, transforma a minha vida. Eu não quero ser essa mãe que eu sou, eu não quero ser esse marido que eu sou, esse filho que eu sou, essa avó, essa vizinha rabugenta que implica com tudo. Ninguém está me vendo, ninguém está falando nada de mim, eu estou inventando fofoca com a vida da minha vizinha, porque eu acho, só de ela olhar para mim, eu acho que ela me odeia, que ela está falando de mim, tarará, tarará, e aí vai esse inferno. Vá para as Sagradas Escrituras, leia as Sagradas Escrituras, porque vai haver um dia que a palavra vai ser retirada de nós. Ela vai ser retirada de nós. E aquele que tem ela aqui guardada aqui, vai perseverar e vai conseguir vencer. Entenda que as nossas escolhas passam pelo crivo da palavra de Deus. Que sem a palavra, que sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, ter um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida, filhos bem sucedidos. Não conseguiremos. Nós precisamos parar de enganar a nós mesmos. Como Ananias e Safira acharam que estavam enganando ao homem. Estavam enganando a si mesmos. E caíram burios. E morreram. E houve grande temor naquela igreja. Será que vai ter que acontecer algo assim no nosso meio? Será? Será que vai ter que acontecer algo assim apavorante para que nós tenhamos temor e de fato procuremos obedecer, ouvir a voz do Senhor e viver
conformidade com a sua vontade. Porque, gente, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É boa, é perfeita e é agradável. Amém? Então nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar. E declarar: eu não aceito a minha família mais desse jeito. Eu não aceito mais a mentira na minha casa. Eu não aceito mais a desonestidade na minha casa. Eu quero ser uma mulher íntegra. Eu quero ser um homem justo. Eu quero ser um marido amado, que ame a esposa, que ame os filhos, que tenha diálogo com os filhos. Espírito Santo, me ajuda. Se você não está conseguindo, clame pelo Espírito Santo. Leia a palavra e invoque o nome do Senhor como você tem feito. Vindo até aqui, ouvindo a palavra, coloque em prática. E olha, e isso em todas as áreas, nas finanças. O texto fala de herança, de dinheiro, mas aqui engloba tudo. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando a gente foge do princípio, da ordem de Deus, nós escolhemos ou a morte ou a vida. Escolha, pois, a vida. Amém? Amém. Tudo começa no coração. É no coração. Então, peça a Deus todos os dias para sondar o seu coração. Sonda, meu Deus. Sonda, meu Deus. Sonda, meu Deus. Olha quem eu sou. Confesse para Jesus. Olha quem eu sou. Eu vim de uma família desonesta. Eu vim de uma família que dá o tombo em todo mundo, que dá o golpe, compra e não paga. Eu vim de uma família que rouba, que mata todo mundo. Meus irmãos mataram não sei quantas pessoas. Eu vim de uma família assim, desgraçada. Deus, eu não aceito, porque eu tenho o seu Espírito em mim. Eu não aceito mais viver assim. Eu quero que o Senhor escreva uma nova história na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero resgatar o meu lar, a minha família. Por isso, Espírito Santo, me ajude, me capacite. Amém? Amém. Não aceite essas coisas mais em primeiro lugar na sua vida. E assim, com essa autoridade que o Espírito Santo vai te dar, toda a sua casa servirá ao Senhor. Que a sua família não seja como a de Ananias e Safira, que morreram porque escolheram a morte. Mas que a sua família seja uma família que as pessoas vão vir falar de ali, que família transformada. O que aconteceu com aquela família que, meu Deus, olha como que aquela família era. E hoje ela tem uma família transformada. Se tem jeito para aquela família, se houve jeito para aquela família, há jeito para a minha família. E assim o Senhor vai acrescentando as almas pelo seu testemunho de vida. Ele mesmo vai acrescentando as almas pelo seu testemunho de vida, pela nova história que Ele vai escrever através de você, através da sua casa, através da sua família. Você crê nisso? Você crê nisso? Acredite que está no seu lugar. Jesus. Aleluias. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração. Safira, ela teve a oportunidade de se arrepender. Ela teve 3 horas para se arrepender antes da sua queda, antes da sua morte fatal. Ela teve 3 horas. O marido dela morreu primeiro, porque permaneceu ali com o pecado, a mentira, o engano. Foi para a igreja, permaneceu ali firme, pousudo, diante do apóstolo. Mas caiu no rio. Safira, sua esposa, teve 3 horas para se arrepender. Mas ela escolheu a má parte. Ela não escolheu a boa parte. Ela escolheu, ela decidiu manter a mentira. Mulher, deixa a mentira. Homem, deixa a mentira. Deixa o orgulho. Esse orgulho que
tem destruído a sua casa, tem destruído a sua família, os seus filhos. Filhos, deixa essa rebeldia. Escolha obedecer, porque é promessa. Quando você ouve o seu pai e a sua mãe, vida plena você terá sobre a terra e sobre os seus descendentes. Escolha a boa parte, escolha a vida. Coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das malícias, dos desígnios que passaram no meu coração. Eu me arrependo. Sonda-me, Senhor. Revela-me, Senhor. Revela-me, Senhor. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudada. Escreve uma nova história na minha vida. Restaura-me, cura-me, liberta-me, santifica-me e escreve uma nova história. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero andar pelo mesmo caminho, mas eu quero andar segundo a luz da tua palavra, direcionado pelo teu Espírito. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Ajuda-me na minha caminhada. Eu te recebo, Jesus, como único Senhor, Salvador da minha vida. E eu estava perdido. Abandonei o teu caminho. Eu volto para a tua casa. Oh Deus, me receba e restaura a minha vida. Hoje sim. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Tem alguém aqui que fez essa oração assim, com toda sinceridade do seu coração? Nunca tinha feito dessa forma como fez hoje. Está fazendo hoje pela primeira vez. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão. É? Então vem aqui na frente. Glória a Deus. Nós queremos orar por você. Mais alguém que com toda sinceridade assim do seu coração nunca havia feito uma oração dessa forma, desse jeito, está fazendo pela primeira vez, nunca fez. Tem mais alguém? Levante a mão. Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. Amém? Todos então já fizeram. Amém? Então nós vamos orar por ela. Pastor Edson, ora por ela, por favor. Depois nós vamos orar finalizando. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito Todo o meu coração, de todo o meu coração, toda a minha alma, de toda a minha alma. sela a minha vida, Sela minha vida, Senhor, teu sangue, com teu sangue, ó escreve Pai. meu nome, Escreve meu nome, Jesus, livro da vida, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Me Ensina, ensina, Senhor, me ajude, Senhor, caminhar a caminhar contigo, contigo, Senhor. e eu possa ter Que eu possa ter uma vida uma vida guardada guardada pelo Senhor, pelo Senhor. em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, coloque diante de ti, Senhor, recebe ela, Senhor, essas palavras que ela dirigiu aqui, Senhor, do coração, Pai. Que o Senhor venha abençoar ela, guarda ela, proteger ela, Senhor. Meu Deus, que a partir desse momento, Senhor, que ela venha ser luz na casa dela, que as pessoas venham ver a luz do Espírito Santo brilhando dia após dia sobre ela, em nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada agora, em nome de Jesus. Todo o poder das trevas, que nenhuma arma forjada venha contra a vida dela, mas que ela possa sair daqui neste momento revestida do amor, da graça e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Então nós vamos
você tem um pedido de oração, está intercedendo por alguém da sua casa, da sua família, e você quer colocar aqui, eu vou pedir o pastor Tarcísio, o senhor ora pelos pedidos, por favor, a irmã vai levantar a taça aqui, coloca a taça aqui, por favor. Isso. O pastor Tarcísio vai estar abençoando aqui com esse pedido de oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, essas orações, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer a diferença para essas famílias, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha resgatar, Senhor Deus, para cada família, para cada lar, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, em nome de Jesus, a esperança, Pai. Traga alguns projetos, Pai, para essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, que não deixa faltar nada, Pai, para toda a parentela, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada família, a cada casa, Senhor Deus. A cada um que estejam presentes nesses lares, Senhor Deus. Não deixe faltar nada, Senhor Deus. Traga prosperidade, traga unção. Que o Senhor venha trazer, Pai, a bênção para toda a membresia da igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus. É isso que eu peço para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre ti Ele levante o seu rosto. E que Ele te dê a paz. Que você vá na paz de Cristo. E tenha uma semana triunfante. Uma semana de vitória em todas as áreas da sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amanhã tem célula.